Achas que isto cabo chega? Até final dos anos 2000, o mundo do ciclismo vivia de uma forma completamente diferente. Era extremamente comum os ciclistas montarem as bicicletas peça a peça, aquilo que nós chamávamos bicicleta à la carte. Isto porque simplesmente era um mundo completamente diferente. As marcas, as principais marcas, ainda não tinham comprado todos aqueles que trabalhavam em seu redor. Por exemplo, a Scott não tinha comprado a Ritchie, ou vice-versa, seja lá o que for. A Cerrame ainda não fazia parte do grupo RockShox e por aí fora. Então isto abria caminho a que às vezes até mesmo as rodas. Comprávamos os aros, comprávamos esqueci-me. Os cubos, comprávamos os cubos, os raios e até nos dávamos ao trabalho de escolher as cabeças dos raios. Tudo, obviamente, pesado à grama, escolhido com muito mau gosto, com os alumínios anodizados que eram típicos da altura. Acontece é que o Pedro Ferraz, que vai virar ciclista novamente... Tentativa de ciclista. Este nosso projeto de ciclista embarcou num projeto desse. Aquilo que nós queremos dizer é como é que é, hoje em dia, comprar uma bicicleta à la carte, comprar e montar uma bicicleta e se isto fica verdadeiramente mais caro. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal com Pedro Ferraz e a sua bicicleta à la carte. Vamos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre aquela que foi a primeira peça a chegar, que é basicamente a transmissão, o grupo de transmissão completo. Eu comprei o grupo completo Shimano 105, ou seja, trouxe pedaleiro, cassete, corrente, travões, desviadores, manetes, tudo. Portanto, tudo. Já que fui confirmar, é tudo, parece-me tudo legit, verdadeiro, apesar de ter sido uma compra no AliExpress, é verdade. Isto veio da China. Não veio daqui do lado, veio um bocadinho longe, mas chegou tudo até bastante rápido. Epá, em termos de valores. Calma, Pedro, calma. Antes de falarmos de valores, faz uma breve explicação de porquê que tu decidiste montar uma bicicleta completamente personalizada. Eu sei, foi uma questão de gosto, poderes escolher tudo, foi uma questão de preço. Como é que chegas a essa ideia, essa ideia peregrina de voltar a montar uma bicicleta à la carte? Ora bem, eu acho que o primeiro motivo foi essencialmente o preço, porque, assim, não é que as bicicletas agora estejam muito caras, eu fiz a soma de todos os componentes e a estimativa que me ia dar o preço final era um preço até bastante convidativo, tendo em conta a qualidade dos materiais que iria colocar, aquilo que eu via neste momento nas lojas de bicicletas e também no mercado de usados, que eu também andei a pesquisar bastante no mercado de usados, foi uma possibilidade de comprar uma bicicleta usada. Mas dentro dos valores que eu pretendia mais ou menos gastar, decidiu-se fazer esta montagem, pronto. E assim, basicamente, ficou uma bicicleta totalmente nova, montada de raiz, escolhida com os materiais escolhidos a dedo. Claro que não foi todos os materiais que eu gostava, não é? Porque se fossem os materiais que eu gostava, se calhar não estava com uma transmissão T105, estava com, se calhar, um Durace DI2, mas pronto, para já este é o budget, então foi isto que nós conseguimos encaixar neste momento no budget. A questão é, qual é que foi o budget que tu definiste para montar toda a bicicleta? Porque isso é importante. Exatamente. Porque foi a partir do orçamento geral que tu chegaste à conclusão do que é que tu tinhas que escolher para encaixar dentro de um valor máximo que estavas disposto a gastar. Exatamente. Portanto, não, esperas, deixas-me acabar de falar. Ok. É para mudar a câmara. Sabes que eu não estou... Pois, ele não está habituado. E então está aqui a fazer em cima umas coisas das outras, não é? Depressa e bem... Há pouco quem. Portanto, o objetivo seria fazer aqui uma montagem a que ficasse abaixo ou muito próximo dos 2.000 euros. Dentro daquilo que eu andei a pesquisar, tendo em conta o material que eu tenho aqui, acho que tenho material bastante melhor. Podia ter bicicletas usadas com material bastante semelhante, mas já está, seriam coisas usadas. E eu, com este material todo novo, vou ter uma bicicleta de raiz, feita à minha medida, com os materiais que eu escolhi. Pronto, vou ter que esperar que ainda chegue tudo, que ainda não chegou tudo, e depois quando montar, vamos dar depois o feedback, como é que correu a situação. Algo interessante, e vou deixar aqui Bike Fit em cima, é que, por exemplo, agora fala-se muito novamente, eu recebo muitos telefonemas, dizer, Pedro, vale a pena fazer um pré-Bike Fit? Vale, se tu puderes fazer exatamente aquilo que o Pedro Ferraz fez, que foi montar uma bicicleta toda de raiz, porque todas as peças, ou seja, o Pedro teve a possibilidade de escolher o tamanho do quadro, o sling, o tamanho do crank, os próprios andamentos que ele quis montar, o guiador, o avanço... Tudo, foi tudo. Sim, isso lá está. O facto de eu poder fazer a montagem à la carte deu-me liberdade para escolher os componentes um a um.
Ou seja, ficou efetivamente uma montagem personalizada. E depois, lá está, claramente vou fazer um bike fit para confirmar a posição na bicicleta, mas já tenho meio bike fit feito porque já adiantei uma grande parte do trabalho. Portanto, vamos então mostrar o que é que vem aqui dentro da caixa. Muita coisa, não é? O que seria de esperar. Pronto. Pedaleiro. Crank 172,5. Andamentos 52,36. Corrente 12 velocidades, porque isto é 12 velocidades. Cassete 11,34. Travões. O outro lado do pedaleiro, outro crank. Travões. Manete. Já não tem nada. Sim. Outra manete. Desviador traseiro. Já saiu aqui uma pecinha, tenho que ver onde é que isto encaixa. Em termos de conjunto de transmissão, foi isto tudo que veio aqui neste conjunto. Duas questões que falta ao Pedro responder. Então, se ele tem a ideia de um dia passar para eletrónico, porque efetivamente eu disse-lhe, quem experimenta elétrico, meus amigos, não volta atrás. É como outras coisas mesmo, que eu tenho amigos meus que experimentaram e depois não voltam atrás, simplesmente não há. Eu refiro-me a cilindros 3D. Eu não sei o que é que vocês pensaram, mas eu estava a falar de cilindros 3D. Experimentas, não voltas atrás, está bem? Eu ia dizer, há amigos meus que metem umas coisas no cu e depois nunca mais querem outra coisa. Eu não sei se... é os cilindros 3D. Sim, é os eu estou a falar de cilindros 3D, já repeti, sim. Não é? Depois de metes aquilo no cu, meu amigo. E já estás a dar aí uma dica para outra coisa que vem aí. Exatamente, outra coisa que devemos falar. Ora bem, o Pedro vai explicar porquê que não avançou já para o elétrico e o mais importante vocês querem saber, porquê que ele manda ouvir isto do AliExpress? Qual foi a diferença de preço, afinal? Ora, portanto, porque é que eu não mudei para já para o eletrónico? Porque é muito mais caro. Estamos a falar quase o dobro da diferença de preço. Porquê é que me compensou mandar isto também via do AliExpress? Porque isto, incluindo já taxas, custou-me tudo o que está aqui, 430 euros. É uma diferença considerável. Por isso, acho que compensou bastante em termos de valor e por isso é que eu pude incluir esta parte, esta transmissão no orçamento e não em eletrónica, porque aí já saltaríamos para outros valores um bocadinho mais exigentes. Mesmo no caso da transmissão elétrica, atenção, desculpem porque o Pedro é novo nisto, não percebe aqui a dinâmica toda, mas ele vai ficar apurado porque, entretanto, o Pedro vai ficar responsável pelo grupeto de estrada do Projeto Pedal. Fica aqui uma dica, não é? É verdade. Saídas todos os domingos e, quiçá, à noite de vez em quando. Sim, se o tempo deixar e se a minha vontade também permitir. Lideradas. Depois de assumir o compromisso não há volta atrás. Quando o Pedro fala que a transmissão elétrica ficaria pelo dobro do preço, ele não está a falar da Shimano. Também estou a falar da Shimano, porque podia ir para o sistema da Wheeltop. Seria não, mais... mas a Wheeltop não é Shimano. Sim. É isso que eu estou a dizer. Sim, porque um Shimano 105 elétrico fica na casa dos 1.200, 1.400. Sim, acho que já consegue a volta dos 1.000 euros. 1.000 euros. Se for o Tegra, eu sei que ronda os 1.800, 2.000, anda à volta disso, não é? Sim. Preços tirados da internet. Já com taxas... 430 euros. 430 euros por tudo que está aqui, que basicamente está aqui a transmissão toda, só faltam os discos que compraste à parte. Sim, no fundo não comprou os discos porque nós tínhamos aqui discos novos. Momento, este conjunto não inclui os discos, mas os discos também por acaso já tínhamos. Pronto, foi uma peça que ainda ficou mais económica porque já tínhamos. Mas todo este conjunto, 430 euros. Também foi equacionada a possibilidade de colocar o sistema eletrónico de uma marca também chinesa, que é a Wheeltop. Porquê é que não foi então colocado o Wheeltop neste momento? Porque o Wheeltop trazia manetes e desviadores, só que eu queria o conjunto completo. Eu precisava de pedaleiro, corrente, cassete, e ainda assim, o Wheeltop, só por manetes e desviador, eram 630 euros, mais coisa menos coisa. O que ainda assim era mais 200 euros que aquilo que eu paguei por este conjunto todo. Por isso, quem sabe no futuro possa vir a Wheeltop, mas mais lá para a frente. Ou seja, apesar de ser mecânico, isto é um 105 que já tem 12 velocidades. Ou seja, não está muito desatualizado. Ou seja, está bastante atualizado, só que a única parte que não está tão atual é o facto de ainda ser mecânico. Porque estão lá as 12 velocidades, é basicamente isso. Aqui, um pouquinho do desviador da frente. Será que isso prende ao quadro ou não? Não faço ideia. Isso é aqui, ele prende por aqui, não é? É melhor guardar. Portanto, eu acho que não vou precisar de mandar vir cabos para os travões, certo? E agora, vamos falar sobre as rodas. Mas,
no próximo vídeo.